Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Hoje vamos trazer uma análise mais abrangente, né, sobre essa relativização do ambiente pela sociedade em geral, tá? Não aqui no nosso nicho aqui, que é uma minoria ínfima dos homens, mas na sociedade em geral aí que vocês acabam tendo conversas com amigos, parentes, colegas de trabalho, de faculdade ou de escola, né? As pessoas, no geral, a visão que elas têm, né, sobre aquilo que elas veem como um comportamento deletério, mas acham que é só com os outros, né? Aquela coisa bem ao estilo, todo mundo é tóxico menos eu. Tá, eu já vou adiantar aqui logo no começo do vídeo, tá? Que o buraco é muito mais embaixo do que falam sobre isso aí, tá? Então, assim, alguns gatilhos que muitas pessoas acabam percebendo e observando na sociedade sobre determinados comportamentos que elas acham que vai acontecer só com um determinado grupo, um determinado tipo de perfil, seja de homem ou de mulheres, principalmente de mulheres, tá? É muito pior do que parece ser, tá? Então, assim, vamos começar a exemplificar para poder materializar sobre isso aí. Né? Primeiro sobre essa questão de comportamentos femininos de redes sociais, né? Que é das principais temáticas que eu trago aqui no canal. Eu trago muito voltado para essa chave aí dos estímulos e recompensas no ambiente, né? E as pessoas elas acabam achando que acabam achando não, de fato elas reconhecem que há que miasmas pútridos emanam aí contaminando o ar do ambiente, né? Resgatando o nosso querido Enéas Carneiro, né? Miasmas pútridos aí, é muito bom esse termo, né? Aquele discurso épico dele, uma propaganda que ele tinha que ele falava, né? Que o nome dele não chafurdava no pântano da ignomínia, mas enfim, para não fazer muito parênteses, não ficar dando mais volta do que eu já dou, tá? Eu sei que vocês dão as broncas que de vez em quando elas são válidas, mas enfim, não vou forçar a amizade aqui então, né? Acaba que as pessoas elas reconhecem que de fato as redes sociais, os smartphones mudaram sim, né? A visão que muitas das mulheres têm sobre os homens, sobre os relacionamentos, né? Ou até mesmo alguns delírios também, né? De coisas que elas acham que vão ter, mas que na verdade nunca vão ter porque estão vendo vida de blogueiras. Só que o homem médio em geral, ele acha que isso aí é um comportamento típico de blogueira, por exemplo, ou de patricinhas, ou de pessoas fúteis, né? E que ele não faz parte disso, que a namorada mediana dele não faz parte disso, que ela não tem esses desejos aí de ficar mirando ou desejando homens do topo, né? Que só algumas mulheres são influenciadas por 50 tons de cinza, 365 dias, por Instagram de Rodrigo Hilbert, tipo de Instagram de outras celebridades aí, seja a Anitta, o Whindersson Nunes, né? Então, assim, é aquela coisa assim de os outros são fúteis, né? Mas a minha namorada, a minha esposa, eu não faço parte disso, né? E isso aí denota não só uma completa falta de noção do ambiente, mas também uma falta de autoconhecimento, né? Porque quando a pessoa ela reconhece, né, que ela não faz parte disso, ela comete um golpe ruim, né? Porque tem alguns golpes até que o próprio Kodama, né? Um abraço pro grande Kodama aí, já vem explicando nos vídeos dele que é até salutar você ter alguns tipos de golpe. O Coruja também fala que tem alguns golpes que é melhor você ter para não endoidar, né? Por preservação de saúde mental. É que acaba que alguns corpos são necessários de fato, né? Eu vou trazer um vídeo aí, não sei se vai ser semana que vem ou na outra, depende da minha inspiração, né? Não é tão, às vezes eu tem uns 50 temas para que eu tô na cabeça para falar, mas às vezes não vem a inspiração necessária. Então eu vou falar um pouco sobre determinismo biológico, eu vou falar assim alguns corpos que são que podem ser bons, né? E essa relativização do ambiente de uma maneira geral, ela é um corpo, né? Só um adendo rápido aí sobre o Tails, tá? Ele voltou a produzir vídeos aí depois de uns 2, 3 meses parado e o homem tá com tudo, tá? Quem conhece o trabalho do Tails aí sabe, enfim, né? É um dos melhores do mundo aí, né? O Tails é da Suíça, mas os vídeos dele são todos em inglês e não precisa ter um inglês avançado, com inglês bem basicão, dá pra entender, é bem intuitivo, boa parte dos vídeos dele. Eu vou deixar no comentário fixado aí o canal do Tails, né? Então, enfim, acho que uma boa parte já conhece aqui da comunidade, mas pra mim é um dos melhores produtores de conteúdo do mundo, né? O Coruja também acha os vídeos dele brilhantes. O Tails é realmente incrível, só depois que você começa a assistir é difícil parar, é bem fácil zerar o canal dele. Mas voltando aqui a essa questão da relativização que muitos caras fazem do ambiente,
né? É muito comum isso, então, né? Dos caras eles acharem que esses comportamentos aí é de determinado grupo, né? Que é só evitar esse tipo de mulher que eu vou me dar bem. E você vê aos montes, né? Os homens falando por aí. Então, assim, né? Pela lógica deles, então, eu vou bater muito nessa tecla desse número de 36, 37% de divórcio que a gente tem no Brasil, porque isso tem que ser dito, tá? O tempo todo mesmo, porque assim, é uma calamidade, é que eu não estou falando no sentido moralista, conservador, meu Deus, a família está sendo destruída, não, né? É justamente para os caras não terem noção que assim, aleatoriamente você pode escolhendo assim, aleatoriamente qualquer guria, você já tem 1/3 de chance de ter um divórcio, né? Fora os casamentos aí bem maléficos, né, e nada funcionais que vocês têm por aí dos que não divorciam. Então, os caras, por essa lógica dos caras, se somente um determinado nicho de mulheres muito bonitas, mimadas, fúteis, de determinada classe social tem isso aí, então era pra ter um monte de Stacy, um monte de mulher gata pra caramba no Brasil, que não, é só casar com uma mulher mais mediana que você nunca vai ter divórcio, não vai sofrer com hipergamia nem nada. Eu falando assim, eu sei que é risível aqui pra vocês da comunidade, até mesmo pra mim, né? Mas os caras na sociedade, eles pensam isso, eles pensam, ah, não, se a mulher é muito bonita, vai ter esse tipo de comportamento de mulher de Instagram, não quero não. Melhor ir numa mediana mesmo, melhor ir na igreja, né? Que daí os caras, eles veem que isso aí não é nem cope, né? Porque o cope ele ainda envolve alguma astúcia, né, para elaborar um mecanismo de defesa. Agora isso aí é inocência mesmo, é um tipo de tontice aí, QI 85, que não tem como curar, né? E os caras eles continuam nessa ilusão de que vão, que é um erro crasso dos homens, né? Eles continuam nessa ilusão de que o ambiente ele tá podre, mas é fácil evitar, né? Agora indo um pouco para leitura do ambiente que as mulheres fazem, por exemplo, aqui no meu canal 4% do meu público é feminino, então uma cada 25 pessoas que assiste aí é mulher, segundo as métricas do YouTube. Eu já falei aqui pra vocês, mas pra quem tá chegando agora, né, pode até surpreender, quase todas as mulheres que assistem e comentam aqui, elas concordam com tudo que é dito aqui, né? Faz uma ressalva ou outra, tem pouquíssimo shaming ou ad hominem contra mim, geralmente quando tem, né, eu já disse que eu levei muita sorte aqui nesse canal no YouTube, aqui eu tenho muita sorte de algoritmo e tudo mais aí, né? O pessoal fala aqui que você fez para crescer o canal Trox, é sorte, entendeu? Eu já falei que aqui você não vai encontrar motivaçãozinha, truquezinho, nada não, é aleatoriedade, caos e, enfim, é teoria do caos total aqui. Então, boa parte delas, a maioria concorda com o que é dito, elas trazem uma ou outra ponderação interessante, outras apenas falam, isso é verdade mesmo e tal, as mulheres estão desse jeito, né? Não vou entrar aqui no mérito se são camaleoas ou não, entendeu? Porque não vai mudar nada se é ou não é, eu não tô procurando relacionamento com nenhuma delas, entendeu? E deixa comentar aí, e não indo pro ad hominem, nem eu nem elas, tá tudo certo, tá? Eu não fico me atendo nesse tipo de coisa aí não, tá? E outros produtores também têm essas métricas aí, o Bruce que já falou também, que é 3 ou 4% que assiste lá, né? Acho que o John Young Master também falou, enfim, entendeu? Sempre tem os produtores aí que trazem as métricas. O EP também tem um público feminino, né? Mas a questão, então, quando vem shame aqui, o ad hominem geralmente é algum gadão, né? Caiu aqui de paraquedas, mas como eu disse aqui, é muito pouco, sabe? Tem vezes que passa assim 15 dias, 20 dias sem vir nada aqui de nego enchendo o saco. Mas nas mulheres em geral, que são a esmagadora maioria que não está consumindo esse tipo de conteúdo, nem está aqui no YouTube, né, a população em geral, né, as gurias elas têm uma visão muito de relativizar também o relacionamento delas, sempre tentando falar, eu me doei, eu fiz isso, ele não devolvia, né, e daí os dos outros, as pessoas, para explicar término alheio, também vai ter um monte de cope daí, de questão de afinidade, de energia, uns vão lá pro xamanismo, outros vão por questão de admiração, né, que mulher adora falar que amar é admirar, né, enfim, eu não sei de onde que elas pegaram isso, foi algum poeta aí modernista, de onde que veio isso aí, mas eles adoram vir com esse papo de amor e admiração aí, né, até porque o amor ágape ele é bem sem graça pra mulher, né, porque ele é algo impessoal, então assim, ele não tem validação de ego, ele não tem muito glamour, não tem toda aquela pompa, né, então a mulher ela tende a fugir assim, com violência, né, desse amor ágape aí, né, então, mas eu tenho uma amiga, eu já até citei ela em outros vídeos, uma advogada, já é casada, enfim, é uma guria que
ela é uma guria classe A que casou com um cara classe A também, né? E ela dava, ela dava não, ela dá uns esporros muito violentos numas amigas solteiras dela, que são conhecidas minhas também até hoje, né? E que ela detona alguns desses corpos femininos aí, né? Falando que muita guria, esse negócio de 50 tons de cinza não tem nada a ver, né? Algumas gurias falando que tá reclamando de homem, sendo que tem um monte de cara atrás, e ela sabe que essas amigas delas estão aí atrás de homens destacados, né? Enfim, né? Ela é bem linha dura, estilo Cláudia Pacheco, Esther Vilar, assim, né? E acaba que, como ela já tá resolvida na vida, casou jovem, tá com 2 filhos já, vive um casamento aí de 1% da pirâmide social, né? Aquela coisa bem assim, fora da realidade de quase todos os brasileiros, né? Mas é engraçado ver o que ela detona com as amigas delas, assim, as amigas dela ficam mais chocadas com o que ela fala do que se elas caírem de paraquedas num vídeo do Coruja falando da ovulação oculta, ou o vídeo brilhante que o Coruja fez acerca do ímen, né? Então ela acaba dando uma detonada nessas gurias aí, mas enfim, é raríssimo, né? Uma guria igual essa ter esse tipo de percepção, né? Obviamente o ambiente ao qual ela nasceu foi criado também por não ter que ficar atrás de alpinismo social, nem se expondo, até porque já vem de uma família de classe A, como eu disse, também acaba influenciando, né? Talvez se o ponto zero dela, e até mesmo o meu, se tivesse sido outro aí, talvez não estaria nem gravando vídeo aqui no YouTube, eu concordo, né, com essa questão de teoria do caos aí da loteria genética, não só em termos de aparência física, de determinismo biológico, de traço, personalidade, etc., mas também da classe econômica de onde você veio. Isso aí obviamente vai ditar muito o rumo da sua vida, né? Mas acaba que você vai encontrar uma mulher ou outra, né? A Cláudia Pacheco, acho que hoje é o nome mais proeminente aí tipo, depois da Esther Vilar, né? Porque a Cláudia Pacheco, o Júnior já trouxe ela algumas vezes pro canal, né? E ela vai acabar expondo, na verdade, essa natureza nua e crua da mulher e falando, assim, ela generaliza, assim, com bastante propriedade que, de fato, a mulher vai pensar daquele jeito. Só vai mudar a intensidade, né? De algumas arestas, de alguns detalhes disso aí, né? Então, obviamente, vão ter mulheres que vão intensificar isso menos, que daí vão ser essas gurias que geralmente os caras vão acabar encontrando relacionamentos funcionais, né? Mas geralmente são relações que começaram antes de smartphone, onde os dois acabam sendo mais amigos até do que namorados, né? Não tem muito aquele vislumbre físico tanto no homem quanto na mulher, né? Até porque você pode ver que muitos casais bonitos, até mesmo Brad Pitt, Angelina Jolie aí, até o Rodrigo Hilbert e a Fernanda Lima, eles acabaram largando esses tempos. Esses casais aí com muitas opções dos dois lados, é difícil ter uma monogamia duradoura, né? Então, assim, esses casais funcionais aí, eu vejo muito cara, Trunks, você já falou, já fiz 2 vídeos falando disso aí, eles existem sim de fato, só que isso aí, eu acho que o Silvio Coerich, na época da Real, ele já identificou isso aí, até ele, velho, que era um dos caras mais casca-grossa que tinha. Ele falava, ó, vai ter umas guria, gente boa assim pra namorar e tal, mas dificilmente vai ser o relacionamento que vocês estão querendo, entendeu? Você vai ter que ser um cara mais sojado, vai ter que ser um cara mais assim, mais low profile, ou com uma libido não tão alta pra estar numa relação saudável dessa, tá? Via de regra, por isso que eu não fico criando ilusão com os caras aqui, além de que é muito difícil também, né? Então, assim, o ambiente, ele não é relativizado, ele é absoluto. Essa é a grande mensagem por trás desse vídeo, né? Porque, assim, eu converso com muito cara casado, tá? Em tudo que é ambiente profissional, ambiente de diversão, né? Ambiente, às vezes, num estádio de futebol, você acaba conversando, né? E os caras todos, assim, eu fico... Tá uma febre no Brasil agora de homem casado falar que casamento tá difícil, né? Tá complicado, não sei o que. Mas a minha mulher é parceira. Então, assim, se você escutar os homens casados do Brasil, não existe nenhum pau mandado mais no Brasil, né? Lembra aquela música que tinha lá, vou não, posso não, minha mulher não deixa não? Aquela música, ela foi um sucesso no Brasil, que lá foi uma das maiores red pills dessas músicas trash aí que surge de vez em quando no Brasil, porque aquilo lá, né, o que tinha, um monte de cara foi alvo daquela música, inclusive caras que eram zoados por aquela música, ele tinha um amigo que era mais pau mandado ainda, ela zoava o cara mais ainda, né? Aquela música lá foi icônico, né, quando surgiu aquela música lá, meio estilo forrozão, sei lá, né, acho que era do Nordeste aquela música lá. E vou não, posso não, minha mulher deixa não, não vou não, era hilário aquilo lá. Então acaba que assim, você conversa com um monte de cara casado que eles vão ter essa percepção parcial do ambiente, né? Como eu disse, eles relativizam, falam, velho, tá difícil mesmo, tem um monte de cara aí que tá em casamento lascado, sorte que minha mulher é parceira, que eu mais escuto. Aí você vai ver que o cara desse aí, ele vai, no estádio de futebol quase nunca pode ir, né? Pra ir jogar um poker o cara precisa de alvará da patroa, né? Você vai ver que a conta não fecha muito não dos caras falando isso aí. O cara às vezes nem, beleza, o cara às vezes nem vai divorciar nem nada, até tem uma
uma relação boa ali no núcleo, marido, esposa, filho, mas não é bem assim que o cara fala, não. Porque dificilmente o cara que é submisso à esposa, ele vai assumir isso, né? O homem tem muito disso aí, a não ser a não ser em tom de brincadeirinha, né? Eu fico falando aqui que no TikTok as mulheres soltam as piores red pill em tom de brincadeirinha, né? Mas o homem também, ele solta um monte de coisa da natureza submissa dele ao feminino em tom de brincadeirinha também, né? Esse negócio de alvará mesmo é uma piadinha que os caras fazem quando vão jogar bola, os casados, né? Hoje a patroa liberou, né? E não sei o que. Toda mulher, quem sabe, os caras sabem, no fundo é a mulher que manda em casa. Você vê os caras falando em tom de risada isso aí, né? Isso aí é preocupante, tá? É bem preocupante mesmo, porque Trunk, você não tá problematizando, deixa os caras ser felizes, não sei o que, tá bom. Eu já falei que se eu tivesse errado, eu acho que eu nesse canal nem existi, entendeu? Nem ia ter Coruja, Epifania, Trunks fazendo vídeo pra quê, né? Se a coisa não tivesse tão degringolando, se fosse 1% taxa de divórcio, né? Se a economia tivesse bombando, né? Se os casamentos estivessem bons, se não tivesse tanta mãe solteira, pra que eu ia ter um canal disso aqui? Não ia, sei lá, ficar falando só de literatura, vamos falar de Machado de Assis, Dostoiévski, né? Mas esses caras, até mesmo esses gênios da literatura, eles já reconheciam, né? Todo esse lado dark, né? Esse lado profano dos relacionamentos, e que a coisa ela é feia muito antes de existir smartphone, conspiração política, escola de Frankfurt, qualquer coisa do tipo. Então, assim, a coisa, ela não é relativizada, os caras relativizam, né? Eles acham que comportamento, porque se você pega um gadão médio brasileiro e joga aqui no canal, ele vai falar, pô, esse cara aí tá falando a verdade, mas ele é meio radical, né? Mulher que age desse jeito aí é só essas blogueirinhas, é só as mulheres de lancha no Instagram, é só guria fútil, não sei o que, esse tipo de coisa, né? É difícil o cara ver que talvez a ausência de cópula, a ausência de frequência ali de expelir o líquido fecundante com a esposa dele, talvez seja justamente porque a esposa dele tá vendo vida perfeita demais no Instagram. O brasileiro é muito ruim de associar causa e efeito, mas muito ruim mesmo, ele não enxerga nada causa e efeito. O brasileiro é bem consequente nisso aí, né? Então talvez o cara ele não enxerga que talvez muito disso aí é porque a esposa dele fica escutando a história da bonitona que trabalha com ela, que é solteira, falando dos Shed, dos Cafajeste, por aí vai, né? Acaba que então o cara não tem noção disso aí. Aí ele começa, porque o brasileiro médio, ele é bem bobão, romântico e carente. É óbvio daí que se você perguntar para as mulheres como é o homem brasileiro, vai dizer, é tudo não presta, é tudo galinha, não sei o que, igual uma dessas cantoras sertanejas falou uma vez, homem brasileiro não presta, vou casar com o espanhol. Ela largou do espanhol também, não sei qual cantora que é, porque eu tô Simara, sei lá, eu não sei, eu não manjo disso aí não tô me fazendo de desentendido não, porque eu realmente, pra sertanejo, eu confundo tudo esses nomes aí. E é igual o ex-BBB também, né? Às vezes até sei quem que é, mas eu confundo todos os nomes. Acaba que então por que elas falam isso, dos caras não prestarem? Porque o que marca realmente o lúdico feminino, o coletivo mental das mulheres são os homens que são mais insensíveis, mais frios, mais misteriosos, mais bonitões, mais destacados, mais com status, que é 1 a 5% dos caras, tá? 1 a 5% dos caras. Então toda aquela horda de caras ali bobão, que tá dando like, chamando de linda, que daria flores, bombom, né, no direct toda hora delas são invisíveis. Então esses caras não contam, ela só sobra ali 1 a 5% dos caras que ou vai ter uma boa genética, ou muita grana, né, ou um status legal, né, que aqui no Brasil essas coisas pesam muito, país terceiro mundo, né? Então é esse tipo de visão que elas têm dos caras, né? Então, assim, é outra generalização errônea, né? Porque você dá a entender que todos os homens são destacados e que eles têm opções abundantes, ao passo que não, né? Então, o homem médio brasileiro, quando ele tá completamente perdido, ele não sabe nem que planeta que ele tá, se ele escuta um tipo de conteúdo igual o meu aqui, até mesmo igual do Miguel, do Brunão, né, do Bruce, ele vai falar, tá, esses caras aí, tá, mas a minha namorada não é assim, né? A minha esposa não é assim, né? As gurias que eu conheço não são assim. A visão dele é muito simplista. É falar, isso aí é só pra essas bonitonas de Instagram. É essa visão que o brasileiro tem. Aí, como eu disse, se fosse assim mesmo, pra que eu ia fazer um canal disso aqui? Né? E aí problematizar um comportamento de uma minoria. A gente sabe que não é. Então esses caras estão completamente errados. As questões das leis também, vara de família, divórcio, alienação parental, os caras relativizam. Não, isso aí só acontece que só as Nájila que faz isso, né? Isso é um caso. Os caras eles não negam que existe, eles sabem que existe. Só que é uma relativização do ambiente como se fosse uma minoria ínfima, né? Como se fosse impossível de acontecer com ele, né? E a questão da finitude da vida, o brasileiro tem muito isso aí, mas às vezes eu vou entrar numa questão filosófica que daí vai muito além só de uma relativização do ambiente atual, que daí é outro tema para outro vídeo, né? Sobre lidar com luto e tal, posso fazer um vídeo disso aí futuramente.
É um tema que eu acho muito legal, né? É muito bacana aí de falar e estudar sobre. Agora, fazendo paralelos, sociedades anteriores também, né? E as mulheres também têm essa relativização, achando que esses estímulos brutais que são jogados aí sobre vidas perfeitas de alguns homens, né, os filmes, os livros aí, a cultura, maridos, celebridades, etc, né, que isso aí só vai afetar um pequeno número de mulheres influenciáveis, né? Mulher adora, né, quando tá vendendo a própria imagem de si mesma, falar que não é influenciável, né, que é uma pessoa de opinião, de personalidade, autêntica, né? Só vocês verem as descrições de Tinder lá que é um outro circo de horrores, né? Então, pra gente entrar na reta final aí do vídeo, tá? O ambiente ele tá sendo relativizado, sim. Os homens, até os homens casados, gadão aí, o homem médio brasileiro, ele sabe que o casamento no geral tá ruim. O cara fala, hoje em dia tá complicado, mas esse sorte que minha mulher é parceira, vocês com certeza já escutaram um monte de vezes isso aí. Essa parceira do cara, às vezes, na verdade, muitas vezes a mulher ou é uma megera, ou o cara é bem submisso, ou não é parceira coisa nenhuma, tá? Até porque quem tá nesses relacionamentos funcionais, geralmente, nos poucos lá, 10 a 15%, que eu já falei várias vezes, esses caras não ficam comentando muito a relação deles, é mais low profile, né? Essa questão do comportamento aí hipergâmico das mulheres aí, de Instagram também, de exposição, de foto, de story, os caras também acham que isso é só com blogueirinha bonitinha, né? Eles não vê que isso aí tá entupido de mediana, de periferia. Pô, tem um monte de inscrito meu aqui que mora em periferia, os caras falam que o negócio lá tá insuportável, tá? Nesse vídeo que vai ter comentário dos caras falando isso aí, tá? Que o negócio tá insuportável, essa questão de rede social, de story toda hora também, né? As mulheres, elas assumem que tem sim mulheres que se influenciam por essas vidas perfeitas, mas ela nunca é com elas, né? É sempre com as outras, né? É uma coisa assim impressionante, né? Então elas reconhecem também, mas relativizam que nunca é com elas, sempre botando panos quentes, né? Nem todas são assim, etc e tal, aqueles discursos que a gente já tá cansado de ouvir. E aí fica a pergunta no ar aí para vocês analisarem nos comentários também, ou pra gente fazer vídeos futuros disso aí, né? Se o ambiente vai ficar insuportável a tal ponto que até esse pessoal de QI 85, 90 vai perceber que está generalizado, né? E vão parar de relativizar, né? Ou se mesmo piorando, porque vai piorar, isso é óbvio, né? Essa explosão, você tem muito mais mulher do que homem no Brasil, e a hipergamia tá na lua, e elas estão com exigências que os homens brasileiros são completamente fora aí do radar, né? A velha frase aqui do canal que eu sempre falo, é muito Zubat pra pouco Articuno, né? Tem muito homem Zubat aí. Teve um cara que comentou no canal do Bruce, é muito PJ pra pouco Ho-Oh, velho. Aquele pássaro lendário. Mas não dá, velho. Os caras não. Essa comunidade aqui, os comentários disso aqui, não existe nada melhor que isso aqui, né? Então, assim, a conta não fecha, né? Obviamente que se elas aceitarem os beta, fecha e sobra ainda, que os caras aceitam até dividir a mulher deles com outros, né? Brasileiro só perde pra indiano em manjinice, né? Mas um tema interessante pra gente observar aí nos próximos anos, né? Na verdade, eu tô até assustado com algumas coisas que estão acontecendo em 2022, que eu achei que só ia acontecer em 2025. Alguns desses o Bruce tá trazendo um monte de vídeo desses aí das mulheres desesperadas reclamando que tá sem namorado, mulher que nem bateu os 30, tá? Não tô nem falando das BMW velha ainda não, tô falando de mulher de 26, 27 anos aí que tá falando já, reclamando da solteirice. O Bruce tá trazendo uns vídeos aí, eu achei que eu só vi esse tipo de coisa em 2024, 2025, aos montes, né? O Cortes também tá trazendo, o John Young Master também, os caras aí estão trazendo forte, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer com o ambiente. Um último recado final aí. O Epi e o Coruja, eles estão essa semana aí, né, numa produção de vídeos aí, numa toada. O Epi falando sobre a questão do ego, o Coruja trazendo vídeos aí das redes sociais também, né, e falando também do porquê que o homem liga tanto pra opinião feminina, porque a gente gosta tanto de validação de opinião de mulher, né, os homens, né, e são, assim, vídeos incríveis, incríveis mesmo, né. O Epi falou também sobre os ricos, né? Será que eles vão acordar? Esse vídeo ficou brilhante, né? Falando da questão do Neymar e tal. Os caras aí tá complicado, pô. O Epi e o Coruja essa semana aí tá igual aquelas gurias muito gata, né? De cidades do interior aí, de Minas, de São Paulo, do Paraná, que enfim, essas cidades esses estados estão um pouco fofoqueiro do caramba, dessas cidades pequenas aí, né? Quando essas gurias vão pra alguma praia e bota foto lá de biquíni, não sei o que, mostrando tudo, e fica só o falatório a semana toda disso aí, né? Porque isso aí acaba chocando. O Epi e o Coruja estão nesse naipe aí, cara, tá? Tá complicado aí o nível dos caras de tão alto que tá. Você abre o YouTube, notificação de vídeo deles, você abre, você faz um card escutando umas pedradas violentas, assim, tá? Chocando mesmo. Nossa, a analogia aí foi terrível, mas final de vídeo aí
É por isso que eu falo pra vocês, que é inspiração, aí a inspiração às vezes esgota e a gente acaba falando aí, não vou editar não, vai ficar desse jeito aí. Um forte abraço a todos e vejam os vídeos lá do EP do Coruja essa semana aí aqui. Eu vou deixar no comentário fixado o canal deles, apesar que 99% já conhece, mas sempre acaba caindo gente nova e vocês começar aí já com um comentário fixado que eles caíram no canal de paraquedas agora, né, com um convite pro canal do Epifania, né, EP para os íntimos e para todos, na verdade, né, do Coruja e do Tails, meu amigo, é tipo Ronaldo, Romário e Rivaldo, tá? Um forte abraço a todos, meus amigos.